seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde em Primeiro Lugar. Esse podcast onde a gente traz a proposta de falar de saúde no seu aspecto mais amplo, desde saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde financeira. E hoje eu estou trazendo aqui uma pessoa super especial. Eu sou repetitiva em falar que é pessoas super especiais, porque só senta nessa cadeira pessoas especiais. Então eu estou aqui hoje com o Bruno Colontoni. Como vocês já sabem, né, eu sempre dou aquela lidinha aqui na mini bio dele, que de mini não tem nada, mas antes disso, já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para você ser sempre avisado quando os novos episódios entrarem no ar. Então vamos lá, o Bruno é médico formado pela Faculdade de Medicina de Marília, com especialização em cardiologia pela Unicamp, especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, com também especialidade em ecocardiografia, formação em Lifestyle Medicine pela Harvard Medical School, certificado de especialista em medicina do estilo de vida pelo International Board of Lifestyle Medicine, diretor científico do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, na atual gestão, sócio proprietário da clínica Benavita, idealizador do programa de medicina do estilo de vida Rio Pro, host do canal Meu Coração Saudável no YouTube, aproveita e já se inscreve lá também, e autor do livro que está aqui na mesa, ó, Viva Sua Cura, pela editora Fontaná, do grupo Companhia das Letras. Então vocês viram que não tem nada de mini essa bio. E, Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada Prazer estar aqui por com você disponibilizar um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é precioso, para estar aqui batendo esse papo com a gente. Obrigado você, mano. Prazer estar aqui. E sempre antes de começar, né, eu lhe apresentei formalmente e eu sempre peço para o convidado se apresentar para além do que ele faz. Então, Tá. quem é o Bruno? Cara, o Bruno é um apaixonado pela vida, assim, sabe? Talvez alguns olhem pra mim e falem, agitado demais. De fato, eu sou ligado no 220, mas é um cara que gosta de fazer coisas, de executar, gosta de viver, gosta de conviver com os filhos, com a família, com os amigos. Apaixonado por corrida, apaixonado por esporte. Enfim, que apesar de ter essa agenda muito louca, ainda assim consegue degustar esse processo, né? Eu penso que o mais importante é que a gente saiba degustar. Sim. E o Bruno é esse cara que, assim, parece extrovertido, mas ao mesmo tempo é meio tímido. O cara que é super sociável, mas ao mesmo tempo gosta de ficar em casa. Então é esse mix desses paradoxos que nós vivemos. E esse é o Bruno. Então, ó, gente, leiam o livro do Bruno, porque aqui tem um pedacinho da história dele. E me impactou bastante a sua história, né? Porque eu tenho visto algo muito incomum em profissionais de saúde que vêm buscando essa linha da medicina do estilo de vida. Eu acho que é uma coisa que eu também falo do meu livro, né? Uhum. Da história de saúde barra doença. E eu vejo também que é um perfil muito da galera da turma de pós-graduação, por exemplo. Parece que as pessoas. Parece não, eu sinto que as pessoas estão buscando um novo significado, não só para a sua vida profissional, mas para a sua vida pessoal também. E eu queria saber como foi esse encontro com a medicina do estilo de vida. Em que momento você descobriu a medicina do estilo de vida? Eu acho que sua observação é muito relevante e verdadeira. Desculpa. Por quê? Via de regra, o que a gente percebe é que a pessoa que vai procurar medicina do estilo de vida é alguém que vai, se especializa, ele de alguma maneira percorre um pedaço da carreira e da vida frente ao que o mainstream propõe. Uhum. E é a pessoa que tem um insight, vive uma crise e fala, cara, isso daqui não faz sentido para mim completamente. Então, assim, de alguma maneira, eu percebo que uma entrada salutar, ou a entrada média, que eu avalio como salutar, na medicina do estilo de vida, passa por um pouco de experiência profissional, experiência de vida, Uhum. meio que na jornada do herói, assim, uma frustração, e ele se encontra lá na medicina do estilo de vida quando ele fala, uau, identifiquei o que os meus pacientes precisam. Então, no meu caso, tem uma questão que é o seguinte, quando a gente pega datas, né? Eu sou meio... gosto de data.
eu saí da residência em 2012 para 2013. Em 2013, eu assumo a coordenação da cardiologia de um hospital público lá em Campinas. Fico muito bem posicionado no mercado, entro de sócio na minha clínica, que é a Benavita hoje. Então, assim, eu começo minha carreira como um cardiologista do mainstream, ecocardiografista, que é o que faz ecocardiograma, muito bem. Mas eu terminei todo esse processo de graduação, residência e começo de carreira obeso, com esteatose hepática, com quadro de síndrome metabólica. E aí, de 2013 para 2014, eu enfrento um processo de lesão por esforço repetitivo no ombro. E aí eu falo, cara, preciso fazer musculação. E ali eu passo por um processo, né? Então tem um processo de mudança a partir da musculação, me apaixono pela corrida, começo a correr, busco como meta correr a maratona, a São Silvestre, que não é maratona. Não fala isso, senão meus amigos corredores vão ter um troço aqui. A gente brinca que São Silvestre é major. Deveria ser major. Então, me proponho a correr a São Silvestre daquele ano e nesse processo eu me reencontro do ponto de vista alimentar, encontro um drive emocional para poder emagrecer um total de 30 quilos em todo o processo. Quando eu termino, janeiro de 2015, eu corri a São Silvestre, eu emagreci, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para não ter reganho de peso. Sim. 2, eu descobri o que os meus pacientes precisam fazer. Eu vivi o que eles precisam viver. Eu não posso mais engordar. Então, o que eu fiz? Eu me lastreei muito na parte lúdica da corrida, então eu falei, vou tentar me motivar com essas provinhas e vou levando. Minha esposa estava grávida do meu segundo filho, que nasceria em junho. Então, eu tinha um desafio grande pela frente, que era continuar correndo, nem que fosse um pouquinho, com um bebê em casa. Enfim, processo de alerta, o radar ligado, consegui. Ao final de 2015, eu já estava correndo mais, uma distância maior. E aí, eu me aventurei aí nos 17, uns 20 quilômetros correndo na rua sozinho. E aí, de 15 para 16, eu falei, vou tentar correr uma maratona. E aí, depois disso, fiz a maratona, foi muito doído, muito sofrido. Nunca não é. Mas sem treinamento, desse jeito, do nada, eu não recomendo pra ninguém. Foi uma loucura, deu certo, super certo, mas foi uma loucura. Foi sofrido. E aí, foi mais sofrido do que poderia ser, entendeu? E aí, eu ia desistir de maratona. Eu falei, já deu, brinquei uma vez, vou ficar nas meias. Nunca. E aí eu li o livro do Drauzio. Eu tava indo pro Rio, para a abertura das Olimpíadas, e aí eu li o livro do Drauzio, comecei a ler ali. Falei, cara, ele é muito poético e apaixonado pela distância, pela maratona, pelo significado. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou correr a maratona de Nova York ano que vem. E aí, assim, então, nesse processo, assim, esse é o primeiro pedaço da minha história de mudança de estilo de vida, né? Mas nesse momento, você já tinha a MEV? Então, não tinha. É isso que eu ia falar, não tinha. Só que o que aconteceu? Eu era muito querido no hospital onde eu coordenava, né? E todo mundo viu o meu emagrecimento. Sabe, foi assim uma coisa, tipo, quase um reality show. O exemplo entendeu? Arrasta, né? As pessoas Porque era o gordinho de síndrome metabólica, do doce com chocolate, com a pizza, e daqui a pouco esse cara muda, fala, mudei. Sou maratonista. Cada vez, nem maratonista ainda, mas assim, tipo, emagrece. Onde vai parar o Bruno? Pra quem, gordinho, sabe? Que a melhor coisa que tem alguém é tua mãe virar e falar, filho, para de emagrecer, por favor. Eu ouvi isso. Ganhei demais o prêmio. Né? E aí, foi. E aí, criou-se um movimento. Um movimento ao meu redor, né? Então, assim, essa energia que criou uma cultura do tipo assim, o Bruno sabe o que fazer. E aí os pacientes começaram a me procurar nesse sentido. Sim. Tá? E aí, mais ou menos nessa época, não vou te lembrar, eu não lembro se é antes ou depois, em 2010, quando eu fiz a residência de cardiologia, eu peguei a diretriz de hipertensão, tem lá, tratamento não farmacológico, tinha uma tabelinha. Faz tal coisa, baixa tanta pressão. Faz tal coisa, baixa tanta pressão. Eu olhei aquilo, o que um residente de cardiologia do mainstream faz?
fala. Isso é balela. Não é balela, mas assim, não dá a bola do jeito que era pra dar, né? Sim. E aí, eu provavelmente já tava nesse processo de fazer exercício e atendi uma colega pediatra. E aí, quando eu atendi a colega pediatra, que é minha paciente até hoje, hipertensa jovem, desde menina. E aí ela tomava antihipertensivo, prescrito pelo tio, que é cardiologista, bem prescrito, então não foi nada. Só que ela começou a correr, ela começou a caminhar, emagreceu. E aí, quando ela saiu da caminhada e foi pra corrida, e pouquinho, assim, a pressão começou a cair. E aí, quando terminou, eu falei, cara, isso funciona aquela tabela, eu não acredito. Eu já vi isso acontecer. Aí, o que acontece? Comecei a estudar mais aquilo, comecei a abordar mais com os meus pacientes, e vários dos meus pacientes pararam de tomar remédio. E aí, você vai adquirindo know-how. E aí, os pacientes começaram a me procurar para parar de tomar remédio de pressão. Sim. E eu comecei a trabalhar isso com eles, porque tá na diretriz. Eu orientava, criei uma rede de encaminhamentos para fora da minha clínica, vai na Nutri ali, tem um personal tal, pá. Os caras faziam e emagreciam. Fazia e emagreciam. E daí, o que acontece? Isso, então, tô falando 15, mais ou menos, 16. Uhum. Eu fui criando, então, essa cultura de que, assim, o Bruno é um médico faz um negócio diferente. Em 2017, eu venho num evento chamado Médicos S.A., que eu acho que nem tem mais, que era um evento de empreendedorismo médico. Nossa, em 2017 já era... Hã? Já era difícil de ver, né? Eram 3 anos depois do meu emagrecimento. Eu encontro, aqui no Médicos S.A. em Sampa, uma residente que fez endócrino aqui na USP, mas que fez clínica médica quando eu era residente da cardio da Unicamp. E a menina não acreditava que eu tinha emagrecido esse tanto. O endócrino se interessa. E o que aconteceu? Tá, não sei o que. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou indo o ano que vem. Eu fui esse ano, estou indo de novo, juntando uma turma, para um curso de Lifestyle Medicine em Harvard. É assim, tá aqui o link, vamos. Aí eu falei, vamos. E aí eu fui. E aí eu encontrei uma galera que estava organizando uma coisa que hoje é o Colégio Brasileiro de Medicina e Estilo de Vida. Já tinha uma turma de brasileiros indo para lá. Tinha essa turma de brasileiros, que era um grupo aqui de São Paulo interessado. Tinham outros brasileiros de fora, aleatórios. E tinha esse outro grupo de brasileiros, uma parte deles, que estava fundando o colégio. Acho que são 7 fundadores. São metade, talvez. E aí, a galera, não, mas estamos fundando, vai precisar de gente, tal. E criou um grupão do WhatsApp para conversar. E enquanto isso, a parte burocrática, jurídica do colégio estava rodando. E foi em 18 que eu empacotei lá em Harvard o meu conhecimento sobre isso que chama medicina do estilo de vida, que não é uma coisa inventada, uma coisa que, assim, eu pego os conhecimentos da fisiologia do exercício, eu pego os conhecimentos da nutrição, eu pego os conhecimentos da medicina mente-corpo, eu junto tudo dentro dos pilares, e aí eu consigo entregar pro especialista, quando eu tô treinando médicos, ou uma metodologia, né? Exato. Eu chamo isso de lifestyle medicine, mas assim, medicina do estilo de vida, mas é um pacote de coisas que já existiam, ninguém inventou nada. Então não tem uma tecnologia nova, não tem uma ferramenta que eu inventei, não tem nada patenteado, nada. E aí, mas tem uma coisa, né? Que é assim, talvez não seja uma palavra técnica, mas assim, você pega as manhas. Entendeu? Então, você vai virando especialista em interagir com a pessoa, entender como ela funciona. Eu acho que isso é muito importante. Você vira especialista em interagir com a pessoa, entender como ela funciona e mostrar para ela como é conduzir por um processo de saúde que envolve mudar o estilo de vida dentro do tempo dela. Aí sim, tem ferramentas, tem um jeito de fazer. Aí vem toda a parte do coach de saúde. Coach que está conectado com a medicina do estilo de vida. Que no Brasil, coach é uma palavra praticamente proibida, mal vista, mas que é a cereja do bolo da medicina do estilo de vida, né? Pois é. Porque é onde trabalha toda a metodologia da mudança de comportamento, né? Porque é aquela história, a meta não é perder peso. Perder peso é a consequência de uma meta muito maior, que você vai tentando entender como é que está funcionando a cabeça daquela pessoa, toda a história de vida dela, né? A gente vai, de fato, olhar para o paciente, ouvir o paciente, e eu acho que essa é a junção perfeita, realmente, de coisas, né?
coisas que conhecimentos que já existiam, né? Você falou, já tinha lá na diretriz de hipertensão, né? É. Então, juntou-se, né? Isso aí que você falou, os pilares, né? Mas a cereja do bolo, que é o processo de mudança de comportamento de uma forma técnica, de uma forma comprovada cientificamente, não da Pois cabeça é. de. E aí eu acho que junta uma hype, ó que palavra chique, mas junta um movimento na sociedade, que é um movimento que vem assim, de baixo para cima, da sociedade olhar para os médicos e falar, cara, eu quero mais do que uma receita médica. Uhum. Eu quero mais que uma receita Mas você médica. acha que isso está acontecendo? Eu acho. Eu acho. Eu acho que assim, tem todo o perfil de paciente ainda, É isso que eu tá? ia. E assim, vamos lá, o perfil sociocultural mais alto exige mais. Sim, Sempre exigiu, mas sim. topava mais só uma receita. Hoje ele quer interação, ele quer entender como funciona, ele tem acesso a mais informação, então ele quer dialogar mais. É natural que, e eu já tive essa experiência de ter consultório em lugares com público que às vezes não sabia ler. E aí esse cara, ele ainda tem a imagem assim, eu quero só a receita, porque é o que eu Uhum. preciso aqui, doutor. Sim. Entendeu? Que é cruel, mas esse cara não sabe nem que ele não sabe o que ele pode sonhar. É porque eu acho que ainda tem muito aquela cultura de quando você tem um diagnóstico, por exemplo, de hipertensão e diabetes, né? Ainda tem aquela coisa de dizer, ó, esse remédio você vai tomar para Para sempre, sempre. né? Exatamente. E aí, se você vai num outro médico que ele fala, olha, você pode, há chance de suspender essa medicação, ainda que por um tempo, né? É. Talvez ainda gere um estranhamento, Em boa né? parte, sim. Aí você tem grupos de pessoas. Tem o cara que estranha, tem o cara que é conformado com o estilo de vida. Então, de uma vez uma paciente para mim falou assim: ó, eu sei que você é um ótimo cardiologista. Meu marido te adora. Meu marido é corredor, tá? Mas eu quero tomar remédio porque eu não quero mudar. Então, aquele estado pré-contemplativo duro, bruto, Total. raiz, não tem problema. Sim. Você Claro, porque porque a escolha tem que ser da pessoa, né? tem. E o que a gente valoriza é a relação. Sim, Porque se a gente tá junto, em algum momento eu vou te influenciar, eu com vou te certeza. inspirar, eu vou te cutucar pra você dar uma caminhada no domingo. E assim, tudo vale nesse primeiro momento Aham. para você sair desse estado que a gente chama de pré-contemplativo, que é aquela resistência Uhum. à mudança, para que ele ande um pouquinho para frente, né? Ele não precisa chegar no consultório já voando. Sim, Agora, qual que é importante? É continuar de mão dada com o paciente. sim, Então, assim, se a gente tá junto, se a gente caminha junto no mesmo rumo, não tem problema. E aí eu te aceito do jeito que você é, do jeito que você tá. sim. Então, o que você quer é isso? E aí, eu acho que é importante a gente trazer para o paciente a clareza da escolha dele. Porque a gente, às vezes, no nosso mundo latino, é meio paternalista e a gente não pega o paciente na adulteza dele, da responsabilidade da decisão. Uhum. Cara, você pode não fazer exercício. Mas eu falo sempre pro paciente desse jeito. Eu falo, o que está ressoando pro universo é assim, posso ficar hipertenso. É isso que eu Eu escolhi. gosto de falar assim, ó, existem 3 perguntas que você deve sempre fazer, que é: "Eu quero? Eu posso?". Você pode o que você quiser, É, mas você deve? também, exatamente. Então, se uma dessas respostas é não, só pensa um pouquinho, É, exatamente. Faz sentido dentro do meu. né? E assim, você sabe que as pessoas vivem no. Estou escrevendo o segundo livro agora, mas as pessoas elas vivem como espectadoras da própria existência. Sim. Então tudo é terceirizado. A gente terceiriza para o agente externo o que acontece com a gente. E aí esse agente externo pode ser uma divindade, pode ser Uhum. o governo, pode ser o As meu pai. pessoas mais próximas, é. Mas eu terceirizo. Então, assim, eu fiz isso porque eu fiz isso. Cara, Filho, calma. então, coitado, os filhos são. Filho, exatamente. O paciente chega assim, com a esposa do lado. Fala, você precisa fazer dieta, tá com diabetes. Falo, mas ela só faz macarrão. Falo, cara, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ela pega o macarrão e põe na tua boca assim, ó. Aí fala, não, cara, porque ela pode cozinhar o que você quiser, mas você só come. Sim, Ela pode cozinhar o que ela quiser, mas você come o que você quiser. exato.
exato. E É essa autorresponsabilidade que a falta, né? adulteza. Eu falo até assim, dando palestra em hospital, né? Porque hoje também eu não gosto. Tem aquela coisa, a empresa é a culpada, não sei o que, o governo é o culpado. Cara, beleza, eu acho que tem uma parcela de responsabilidade para cada um. É, Mas começa pela tua. Vamos começar pela exato, exatamente. autorresponsabilidade, né? Até onde o que está na minha mão, o que eu posso fazer para Exato, se eu consigo melhorar 50%, o exato. meu 50% arrumado. Porque se eu tenho autorresponsabilidade, se a empresa contribui com a parte dela, se o governo contribui, todo mundo ganha. É, e a gente para de viver de passageiro da própria existência. Exato. Agora, você acha que para a pessoa ter uma vida mais saudável, ela precisa adoecer antes disso? Você acha que o adoecimento é o Que bela pergunta. principal motivador? Porque eu estou começando a chegar à conclusão de que é Olha, difícil é assim, vamos buscar uma lá. vida mais saudável se você ainda não sentiu a dor da doença. É assim, o conceito de saúde, ele é o bem-estar biológico, psicológico e social, né, e espiritual. Então, assim, eu acho que a pessoa pode viver saúde sem ter ficado doente antes. É mais difícil. Em algum momento, por que que é mais difícil? Porque nós temos uma sociedade que conduz as pessoas para o adoecimento. Uhum. Então, o normal é você ficar doente. Então, se eu crio a cultura de que quando eu tô com pressa, eu paro no restaurante de fast food e como, e isso não me dá nada, é difícil de quebrar isso sem ter uma dor. Sim. Por quê? Porque o restaurante de fast food tem toda uma experiência que é prazerosa. O alimento é um alimento comfort food, ligado no hipersabor. Então tem toda uma estratégia que fica parecendo que tem assim, 3, 4 malvadões lá planejando, mas a sociedade se organiza assim, Sim. né? E aí tem toda uma estratégia, então, que a pessoa fica presa nisso. Eu falo no meu livro, por exemplo, que as crianças que cresceram nos anos 80, anos 90 nas escolas, Na minha época de escola era você levar refrigerante, comida de casa era sinal de pobreza. pobreza. Rico era quem levava o dinheiro para comprar o lanche na escola, o E o pastel, a lanche era coxinha, o refrigerante. porcaria. Aí, pós-emagrecimento já, eu tava na lanchonete da escola dos meninos e pedi um refrigerante. E não tinha. E eu fiquei tão feliz. Sim. Porque, quer dizer, hoje não tem mais, as escolas se preocupam, mas não se preocupavam. Sim. O problema acontece porque, assim, a lanchonete das escolas pode ter melhorado, mas a organização da sociedade, quando a gente vai falar de obesidade, né? Mas a organização da sociedade não melhorou em relação a isso. Sim. Aí eu sinto uma dor muito grande quando eu vejo que as camadas mais altas da sociedade, do ponto de vista econômico, eles têm mais acesso a uma vida saudável do que as menos. Mas muitas vezes não usufrui, Não né? usufruem, mas as menos, às vezes, têm menos Sim, oportunidade. com certeza. Então, eventualmente, quando você tem no consultório um menino que precisa trabalhar de dia e fazer faculdade à noite, e é 1 hora de ônibus para ir, 1 hora de ônibus para voltar, que horas que eu peço para ele fazer exercício? Essa é uma dor das pessoas que me procuram É também, angustiante. porque não tem tempo. E algumas vezes, como eu, por exemplo, que eu não tenho tempo por opção, né? Então, assim, Sim. aí eu que me viro, mas também consigo organizar o meu tempo hoje para ter o meu treino. Então, hoje de manhã eu treinei, ontem à noite eu treinei. A gente até pode conversar sobre estratégia, mas assim, a questão é, às vezes a pessoa não tem alternativa. Eu acho que às vezes a pessoa não tem tempo nem para refletir sobre isso. Não tem. Entende? Tá no corre. Eu tô com uma paciente agora que eu tô começando a fazer atendimento de coach, né? E ela, assim, ela tem uma dor muito grande, porque ela é muito nova, e ela tá diabética já, obesidade grau 1 e tal. Ela quer muito mudar, porque ela tá morrendo de medo, mas ela tá muito inconsciente no sentido do sentido real para ela, sabe? Por que que isso é importante? O que que eu quero? Porque com muitas aspas, desculpas, são
Aí a gente fica naquele papel de não posso dar opinião, não posso julgar, tenho que fazer com que ela encontre essa resposta, né? É ainda no nível inconsciente, porque ela está num corre tão grande que ela não consegue refletir, não é claro para E ela, aí eu vou te sabe? falar. Ela tem a necessidade da mudança porque ela tem medo, isso é um ponto bom, né? Mas ela não clareou ainda porque ela não refletiu ainda. Mas eu vou te falar uma coisa, ainda no campo do inconsciente, que é uma conclusão minha. Eu tava revendo o texto do livro agora e eu escrevi isso. Spoiler, hein? Mas é assim, o corre é proposital para calar a alma. Ah, sim, com certeza. Então você apronta o corre para você calar a sua dor, porque é a justificativa perfeita para eu continuar no meu ciclo de autodestruição. Sim. Perfeito. Só que o perfeito. duro é ajudar a pessoa a tirar essa conclusão, né? É ajudar a pessoa. E às vezes, um check-up, um exame de sangue, aí sim, o adoecimento é um dado concreto na mão. Ela Você tá fala, nessa ó, fase. tá aqui. Já tá claro, É. assim. E com frequência no consultório, é muito mais fácil eu motivar alguém para mudar a partir de um exame de sangue alterado Uhum. do que falar assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, todos os seus exames estão normais, mas com um índice de massa corpórea de obesidade, o seu futuro vai ser ruim, mesmo com os exames normais. É porque a pessoa fala assim: "Eu sou obeso, mas sou saudável", né. E aí você vai falar assim, meu, como que eu trato isso? Né? Como que eu alinho esse detalhamento para poder viabilizar uma... É. É difícil. E assim, óbvio que a gente fala, mas nem todos. É diferente de eu não tenho alterações, eu sou obeso e vim tratar minha obesidade. Sim. Eu atendi ontem à noite um paciente assim. Então, tá bom. Então vamos conversar sobre tratamento de obesidade, vamos começar da base e a gente vai progredindo. Mas ele veio já Sim. consciente Já querendo disso, mudar. né? Sim. O que... Que é o ideal, né. Que é o ideal. O que eu coloco, né, é assim, o que fazer quando eu ponho um espelho na frente do paciente e ele não se vê? Isso é É. duro. E assim, eu falo, Você fala no seu livro, né, que você não tinha percebido o quanto que estava ruim a sua meu, situação. essa é a parte talvez mais engraçada da minha Mas, história. cara, é que, Bruno, a gente não se olha no espelho. Eu não me achava obeso. E aí, o meu livro fala sobre o novo, sobre 3 ferramentas para você mudar. Então, você precisa de um espelho, de uma agenda e de um par de tênis. Ó, um espelho, uma agenda e um par de tênis. O Eu espelho gostei para disso. você se ver, a agenda para você Fala planejar pra ali, ó. e um par de tênis para você executar o seu projeto. Então, existem as doenças do espelho, existem as doenças da agenda e existem as doenças do par de tênis. Nossa, maravilhoso isso. Existem as pessoas que não se veem. Existem as pessoas que não conseguem planejar. E existem as pessoas que não conseguem executar. E a gente tem que entender qual é dessas doenças, por que a pessoa não muda. E aí, quando eu falo do espelho, é interessante porque eu gosto muito de literatura, e a literatura brasileira tem 2 espelhos. Tem o espelho de Guimarães Rosa e o espelho de Machado de Assis. E aí, assim, quando você vai falando de espelho, 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 a verdade é que, assim, se a gente pegar a analogia do reflexo, se eu passo por um vidro, às vezes, na rua, eu tenho um reflexo. Eu passo por uma poça d'água, eu tenho um reflexo. Então, o tempo todo a gente tem reflexos, mas a gente não vê. E aí eu conto a história, quando eu estava em 2010, estava no 3º ano de residência, e nós fomos de férias para Cancún. E aí eu já estava obeso, não me achava obeso, não estava nem aí pro peso, estava lá curtindo Cancún, vinha de uma residência de clínica médica muito puxada, vinha de uma prova de R3 puxada. Beleza. E eu estava obeso e eu queria mergulhar. Eu convidei minha irmã e meu cunhado para mergulhar. Cara, e aí eu pus a roupa de neoprene, quando eu puxei aqui, parecia que eu tinha engolido uma melancia. E aí eu fiquei com vergonha e baixei. E aí mergulhei, subi e tal, depois no barco baixei. E assim, aquilo me incomodou. E aí o que eu falo assim, ali foi um olhar no espelho, mas não foi suficiente para eu mudar. Olha que doido, porque eu
eu olhei no espelho, mas eu não me vi. Sim. São coisas diferentes. Então, assim, ajudar a pessoa às vezes, para você olhar no espelho e você conseguir se ver e falar, preciso mudar, essa imagem que você olha no Sim. espelho talvez não precise ser tão boa. Ela precisa que não seja boa para gerar dor, para você caminhar adiante. A dor não tem jeito. Eu acho que a dor é o maior trampolim para mudança. Mesmo que não seja a sua, mas às vezes de alguém próximo. Eu acho que, assim, eu gosto muito de falar para as pessoas assim, a forma como você está envelhecendo é muito reflexo das pessoas mais próximas a você. Então, olha para os seus pais, como eles estão envelhecendo. Você está repetindo um padrão que vai chegar no nível de envelhecimento dele bom ou ruim? Você sabe que tem uma fórmula da psicologia? Essa questão é interessante. Tem uma fórmula da psicologia que fala sobre procrastinação. Por que as pessoas procrastinam e o que motiva as pessoas a executarem uma tarefa. Então, o que é procrastinar? Procrastinar é você postergar uma tarefa para um futuro mais longínquo e que você deveria fazer num futuro bem próximo. Tecnicamente é isso. O que faz você procrastinar? Via de regra, você tem uma aversão a essa tarefa que você não quer fazer. Por que você tem aversão à tarefa? Aí tem 4 variáveis que fazem você ter aversão à tarefa. Primeira coisa, frustração. Por algum motivo você tem alguma frustração em relação à tarefa. Ressentimento, tédio ou baixa autoestima e uma sensação de autoeficácia baixa. As duas são uma coisa só. Em relação à tarefa. Então, eu tenho uma fórmula. A aversão à tarefa é igual. E aí é diretamente proporcional a frustração, ressentimento e tédio. Porque realmente, às vezes você não faz porque é tão chato. Eu acrescentaria até mais um aí. Qual? Que é o medo de dar certo. Pode ser. Esse é um outro perigo, né? Vai que dá certo. A síndrome do impostor. É síndrome do impostor. Vai que dá certo. Será que eu dou conta? E do outro lado, mas aí entra na baixa sensação de autoeficácia. Isso, pode ser. E aí, inversamente proporcional, a sensação de autoeficácia e autoconfiança. Então, essa é a aversão à tarefa. E tem uma outra variável, que é a motivação. O que motiva uma pessoa? Então, o que faz a pessoa decidir, processo de decisão de fazer algo ou não? Então, é autoconfiança vezes o desejo pela recompensa, dividido por o tempo que essa recompensa demora para chegar, vezes a sensibilidade ao tempo, que é individual. Sim. Então, porque você falou de envelhecimento. Então, por exemplo, envelhecer saudável. Qual é o desfecho? Qual é o meu desejo para envelhecer saudável? Alguém não quer envelhecer saudável? Não, todo mundo quer. Mas qual que é o tempo para isso acontecer? Vai demorar. Vai demorar. Qual que é a minha sensibilidade ao tempo? Com frequência, o tempo, às vezes, de esperar muito me incomoda, então ela é alta. E aí, a minha motivação cai para baixo. Mas, tem uma coisa que eu já ouvi algumas pessoas falando sobre a questão dos hábitos bons e dos hábitos ruins, né? Porque que é muito mais fácil você adquirir um mau hábito do que um bom hábito. E aí as pessoas falam, porque o bom hábito você paga agora e a recompensa só vem depois. E o mau hábito, a recompensa é imediata e você só vai pagar o preço lá na frente. Eu não concordo muito com isso. Porque, por exemplo, qual é a recompensa imediata de você correr? É a sensação de bem-estar. Então, eu acho que existe a recompensa imediata. Existe. É óbvio que, digamos que assim, a sua meta a ser atingida vai ser a recompensa tardia. Mas eu acho que a gente tem que se apegar nas recompensas imediatas, porque no fundo tem. Então, Quem quando está fazendo uma dieta, que consegue resistir a uma tentação, não se sente bem depois de falar, nossa, consegui. isso se fortalece. Então, eu acho que a gente tem que fortalecer. Porque aí tem uma outra forma, que é assim, a decisão. Então, o que faz eu decidir? Então, tem duas maneiras. Depois eu te mando o paper, é bem legal. Tem 2 maneiras de eu decidir, de eu me empurrar para frente para eu decidir fazer uma coisa. Então, a primeira delas é motivação pelo engajamento, que é isso. Aí, só que quando eu motivo para o engajamento, qual que é a recompensa imediata? Eu tenho que fatiar essa recompensa para trazer recompensas num prazo mais curto, para eu poder motivar o treino. Então, se eu parar para pensar na minha maratona, eu vou fazer 28 de julho. Eu vou fazer uma daqui a 2 semanas. Qual que você vai fazer?
A do Rio. Rio? Ah, que Então, legal. na verdade, enfim, isso é outra história. Mas assim, se tá muito longe de fazer, né? Então assim, eu tenho que me motivar a engajar agora. Então a Sim. endorfina é uma forma de eu fatiar o processo, né? Com Eu ter uma certeza. prova intermediária é uma forma de Sim. fatiar o processo. Aí eu crio recompensas mais curtas para me Sim. engajar. E eu tenho uma recompensa. Pequenas metas antes de chegar. Metinha, meta e metona. Exato. Então, essa é a motivação mas a mesma forma, motivação pela outra recompensa mais macro, que é a Maratona Que do é a Rio, no meta seu em caso. si. Então, são as duas coisas. E tem um outro jeito de eu fazer a fórmula, que é a motivação pela recompensa menos a aversão pela tarefa. Porque se eu também tenho muita aversão pela tarefa, Aí não faz sentido, né? Se eu não gosto de jeito nenhum de correr, por que diabo eu vou me inscrever numa para maratona? correr não, mas por exemplo, para Não. comer bem, todo mundo tem que comer bem. Eu tô dando exemplo da corrida, Sim, da porque tem gente corrida. que fala, eu não gosto de jeito nenhum. Aí, beleza? Não precisa. Precisa ser a corrida. Mas ele precisa fazer movimento. Tem gente que Sim. tem aversão a fazer qualquer exercício, porque eu não gosto de ficar suado. Então eu tenho que entender qual que é o motivo da aversão para aquele item. Comer. Porque realmente você só quer comer porcaria. Então, qual que é a questão da sua aversão por alimentação? Então, estudar usa essa forma. Então, é tédio, é ressentimento. Ao fazer essa tarefa, gera sentimentos ruins em você. Uma frustração. Toda vez que você tenta fazer dieta, não dá certo. É uma frustração. Ou você tem uma baixa sensação de confiança. Então, você subtrai. Então, quando você aumenta a aversão pela tarefa, a chance de você decidir por ela é menor. Então, é muito louco esse monte de variável para a gente entender. Né? Tudo é comportamento, tudo é o quanto você está presente, o quanto você está decidido, o quanto você tem uma necessidade, porque eu acho que, né, a mudança, o ponto de partida para qualquer mudança é uma necessidade, porque primeira coisa é uma necessidade. Por que você quer mudar? Ninguém fala assim, quero mudar, por quê? Não sei. Alguma necessidade existe, ainda que não seja a necessidade, aspas, certa. Pois é. Que eu acho que a necessidade é certa sempre, mas você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. Não é, às vezes, a melhor motivação do mundo. Mas tem uma necessidade, né? E é interessante isso que você fala, porque, assim, basicamente o que a gente fala é que saúde, resumindo a nossa conversa, é isso. Saúde é uma viagem de autoconhecimento. Sim, total. Então, em algum momento tem que ter uma crise, nem que seja existencial, para você falar, putz, cara, isso daqui não faz sentido para mim. Ou seja, respondendo, você concorda comigo. Concordo que para buscar uma vida mais saudável, a gente tem que tomar uns tapas na cara. Boa parte dos casos é assim. Eu acho que talvez tenha as pessoas, por exemplo, que já tinham uma vida saudável e se apaixonam por um esporte, e aí o próprio esporte vira uma recompensa. Mas a história natural, normal, é a pessoa sofrer um pouco alguma coisa, né? E aí esse sofrer, às vezes, não é biológico, né? Pode ser no âmbito da saúde mental, por exemplo, que você fala bastante. E pode ser de uma pessoa próxima, não necessariamente você, também, né? Exatamente, uma vivência sofrida, não quero ficar que nem meu pai, não quero ficar que nem meu avô. Agora, fazendo um plot twist aqui, pra gente falar... O que é plot twist? Um plot twist Esses é tipo assim, mudar radicalmente total? de assunto. Esses dias eu vi no Instagram, falei, tô ficando velho, eu não sei o que é plot twist. Falando um pouquinho das doenças cardiovasculares, né? Porque são as doenças que mais matam no mundo. Sim. Para mim, eu quero que você fale um pouquinho para o leigo, né? Quais são as doenças cardiovasculares mais comuns? E, para mim, é muito chocante. E eu acho que eu tenho vários cortes de vários podcasts que eu falo a mesma coisa, que é olhar que 3/4 da população do mundo que morrem por doenças de causas evitáveis. Né? Ou seja, no meu olhar, a gente vive uma pandemia de maus hábitos que está matando 3/4 da população mundial. Né? E o topo são as doenças cardiovasculares, né? Que a gente viu essa causa de morte aí, eu acho que ela veio ali depois da Segunda Guerra, né? Começou a vir essa coisa dos fast foods, do usar carro, ninguém mais anda a pé, e a vida corrida, né? A correria da vida moderna. Fala um pouquinho do seu olhar como cardiologista e como que, não sei se você vai saber responder essa pergunta, como que a Sociedade de Cardiologia olha para esse cenário, sabendo que, obviamente, a gente tem o tratamento medicamentoso,
mas que tem algo muito além que pode mudar todo um cenário, porque eu vejo isso na vida individual de cada um, mas num cenário de saúde pública. Sim. Bom, as doenças cardiovasculares, a gente está falando de infarto, AVC, infarto e todas as formas de manifestação de infarto, AVC e todas as formas de manifestação de AVC e insuficiência cardíaca. Se tiver que resumir, é isso, né? Esse basicão. Complicações talvez da hipertensão junto, que aí talvez entre um pouquinho de rim, mas basicamente é isso. Quando você fala das doenças causas evitáveis, aí eu tô falando de cardiovasculares, câncer e demência. Sim. E aí você pega aqui o mesmo quadro, os fatores de risco são sempre os mesmos relacionados ao nosso estilo de vida. Até umas DPOCzinha também, né? Também. É que, graças a Deus, assim, a gente vive num país que controlou bem o tabagismo Sim. desde os anos 90, né? Então, nos Sim. últimos 20 anos, as políticas de tabagismo foram muito Eficazes. Então, mas com certeza, entra as pneumopatias aí, em especial relacionadas a cigarro. Mas, o que acontece? Aí, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela se debruça sobre isso e trabalha com pesquisa, é uma sociedade científica. Ela tem um braço que traz as discussões junto ao governo, mas o que a gente precisa? Olha só. Vou trazer uma ilustração. Tem um psiquiatra, eu acho que fala bastante no Instagram. Quem é? Ele, não vou saber o nome, Ah, mas ele então fala muito relaxa. sobre assim, a aceitação social do álcool, que é a única droga que você tem que justificar porque que você não usou. É impressionante Né? isso, né? E aí você pega todo o movimento que o mundo fez contra a indústria do tabaco. E a gente não consegue fazer a mesma Com a indústria coisa do álcool. com a indústria do álcool. A É gente não verdade. consegue. E aí, a gente também não consegue fazer isso com a indústria do trigo. Então, assim, com a indústria do açúcar. Com a indústria alimentícia, né? De modo geral. É muito poderosa. Né? Tem uma capilaridade muito grande. Então, a indústria do cigarro, ela não teve um poder de lobby. Eu não estou falando lobby no Congresso, mas na sociedade, para trazer essas discussões. Nossa, lembra como eram as propagandas de cigarro bem antigamente? Meu Deus Tinha do céu, aqui, ó. criança. Pelo amor de Deus. Era um negócio que você dava vontade de estar lá no cavalo ali, fumando um cigarro depois. Então, tinha essa questão. E a gente conseguiu derrubar. E a gente tem essa dificuldade hoje. Então, o problema é maior do que da sociedade de cardiologia. Eu acho que o nosso problema é enquanto sociedade. Por onde que eu acho que vai vir a mudança ou alguma mudança? Eu acho que vai vir pela quebra do sistema de saúde. Que já tá, né? Que talvez... Os planos de saúde estão quebrando. Pois é, os planos de saúde privados estão quebrando. A gente vai ter que ter Eles estão cancelando um monte de plano de saúde de paciente de pessoa crônico. física, sim. E aí a gente vai ter que trazer a discussão para a sociedade em relação às obrigações do governo, as obrigações dos planos privados, né? Então, se são seguros de saúde ou planos de saúde, muda um pouco o conceito, mas das seguradoras de saúde, e a gente vai ter que rediscutir como faz saúde. Talvez aí a gente consiga trazer alguma discussão de como está a sociedade. Uma outra coisa que acontece é a gente trabalhar e entender que assim, esse movimento de um mundo mais verde, economia verde, né, da gente melhorar a mobilidade urbana, de um jeito diferente de pensar as grandes aglomerações urbanas, elas podem favorecer um pouco um estilo de vida mais saudável. Então, por exemplo, quando eu vou pensar num plano diretor de uma cidade, que aí a conclusão atual é que eu preciso dar uma adensada, fazer edifícios mais altos para as pessoas morarem mais perto do trabalho, é um jeito bom de tentar melhorar, porque o cara não perde 2 horas no busão lá. Então, ao invés de eu poder fazer prédios de 10 andares, eu faço de 20 ou 30, vai caber mais gente ali. Mas as pessoas vão deslocar menos de carro, e o problema não é necessariamente o carro, não estou falando da gasolina, mas estou falando... de não se movimentar. De poder ir a pé para o trabalho, de poder ir para o parque. Porque aí eu libero espaço na cidade para parque, para espaços... tem um nome, esqueci agora, mas assim, para espaços de lazer, né? Ferramentas de lazer ali. Então, a gente vai ter que pensar como faz isso. Fala assim, vamos regular a indústria
Vamos discutir rótulo de alimento? Pode ser uma alternativa, mas é muito limitada. Sabe, a verdade é que assim, a gente vive tem um periódico do Lancet que fala sobre sindemia global. Uhum. O que é sindemia global? É a mistura de uma pandemia de obesidade com uma pandemia de desnutrição e uma outra pandemia que é de um problema, as mudanças climáticas, e trazendo a questão de como que eu alimento 8 bilhões de pessoas. Sim. Inclusive, eu conversando com uma pessoa que é da indústria alimentícia, ela falou exatamente isso. Se todo mundo fosse comer saudável, não teria comida para todo mundo. Isso é verdade? Eu tenho minhas dúvidas. Olha, eu não sei te dizer isso. O que eu sei é que, assim, com essa onda da semaglutida todo mundo usando, mudou, nos Estados Unidos, mudou a estratégia dos grandes players alimentares. Então, eu tô falando de Nestlé, McDonald's, os grandes players estão mudando as estratégias porque as pessoas estão comendo diferente. Então, de fato, eu acho que se o movimento ele vai de baixo para cima, e aí não tô aqui defendendo todo mundo usar o Ozempic, não. O que eu tô defendendo, o que eu tô dizendo é, de fato, pode existir uma regulação de baixo para cima que tende ou que pode chacoalhar as estruturas dessas grandes corporações, né? Eu acho que sim. Sim. Eu tenho a sensação, assim, ó. Eu olho para minha bolha e eu tenho a sensação de que as pessoas estão tendo mais consciência, né? Eu também. Tanto alimentar, como de atividade física, enfim, né? Os pilares da MEV. Mas quando eu olho para fora da minha bolha, por exemplo, num cenário de saúde pública, que eu trabalho no Hospital dos Servidores Uhum, do Rio de Janeiro, né? Um dos uhum. maiores hospitais do país. Que eu olho a realidade de maior parte da população, é muito distante. Mas eu também acho que não é impossível, porque olhando para a medicina do estilo de vida, eu acho que tem coisas totalmente factíveis para a Sim, população em geral. sim, E mais concordo. baratas, e Sim, enfim, né? exatamente. É uma questão de Não é coisa educação de e rico, saúde. não é coisa. Você estava falando, só para abrir um parêntese, você falou da paciente que começou a correr e a pressão baixou. Uhum, Eu lembrei de uma paciente que internou, uma paciente nova, 40 e poucos anos, ela internou para fazer, acho que alguma cirurgia de coluna, acho que era uma artrodese de coluna, e ela hipertensa. uhum. E aí ela começou a fazer quadros de hipotensão durante a internação, pelo simples fato dela estar comendo comida com menos sal no hospital, né. A gente até sabe que o sal adicionado nem é a pior parte, mas assim, uma menina nova que já estava hipertensa, mas que uma coisa muito pequena ali na rotina dela fez com que a pressão dela baixasse. Então, eu acho que é totalmente factível se a gente tiver uma política pública educacional muito forte. E eu Uhum. acredito muito no que você acredita, de que vai ter que partir da É, dor do da gasto, sociedade, do porque não gasto. vai conseguir. E aí, uma outra questão importante que você trouxe é assim: um país que investe mais em educação também consegue produzir pessoas mais conscientes e que Uhum. conseguem gerir melhor a própria saúde. Eu lembro que esse insight eu tive na residência. Quando eu fazia a residência lá na Unicamp, um hospital público que atendia predominantemente uma classe mais desfavorecida e vários pacientes não sabiam ler. Uhum. E era muito, doído para mim falar que os pacientes que não sabiam ler evoluíam pior. Era essa a minha percepção. Uhum. Aquele Mas não paciente que tenha dúvida. sabia os remédios que tomava e por que tomava, que é o basiquinho, assim, só tomo tal remédio para coração, tal remédio para diabetes, tal remédio é de 12 em 12, é tantos miligramas, blá blá blá. Esse cara evoluía melhor. Uhum. Então, assim, quando a gente fala de educação em saúde, tem a parte da gente ensinar para as pessoas o que está acontecendo com elas, mas tem uma parte da educação que é muito básica, que é essa questão de ensino mesmo básico, português, matemática, Uhum. geografia, ou seja, melhorar a qualidade do nosso ensino, da nossa educação, porque vai produzir adultos mais conscientes. Sim, não tenho a menor dúvida disso. E a outra coisa é assim, né, você falou do quanto começou tudo pelo seu processo de buscar mais Sim. saúde, né. Comigo também foi assim, enfim, voltando àquele começo lá da conversa, de que eu tenho percebido que isso está sendo uma frequente.
Mas ainda é muito assustador o quanto que a gente vê profissionais de saúde extremamente adoecidos, né? Fisicamente, mentalmente. Nós não somos maioria. E- Nós que alcançamos Não saúde, nós não somos mesmo. Eu maioria. sou a esquisitinha do plantão. Eu é. sou a esquisitinha que não come isso, que não come aquilo. Eu chego lá, o povo olha para minha comida e fala assim: o que é isso? É. E não tem nada demais na minha comida. Sabe? Eu sou a esquisita que não toma café à noite, que não come de madrugada, que sai do plantão correndo para ir para casa. Essa é esquisita. Desculpa, mano, mas esse outro dia eu vi no Instagram, falei, caramba, Mas eu já não fiz isso uma vez, mas é pesado. Mas, cara, olha só, Rio de Janeiro. Eu trabalho no Hospital dos Servidores, que é no centro. Para quem conhece o Rio de Janeiro, minimamente, é ali naquela parte da zona portuária, onde tem aquela parte nova. Sim. Então, eu largo dali. Sim. Eu passo ali tudo. Toda hora. Museu da Manhã, chego ali no Santos Dumont, Aterro do Flamengo, Sim, vai embora, né? Botafogo Lagoa. É o cenário onde todo mundo que mora na Zona Sul corre. Então, não é esquisito. Não, Do hospital para minha casa são 14 quilômetros. Não, o esquisito não é a distância. O esquisito é pós-plantão. Fazer isso. Mas assim, pesado, eu né? sempre deixo claro que assim. Mas você chega em casa e dorme, né? Eu consigo dormir no plantão. Meu plantão é um plantão que eu não posso reclamar. A maioria dos plantões são muito tranquilos. E se foi um plantão atípico, que eu não dormi, que não sei o quê, ou que ainda que eu tenha descansado, eu sinto que o meu corpo, eu não vou. Então, eu tenho uma percepção corporal que eu levo muito em consideração. Quando eu fazia plantão, eu cheguei a correr pós-plantão. Só que assim, porque tem plantão que você termina, que mesmo que foi pesado, você termina virado num giraia. Com adrenalina mil. Você corre 10, 20 quilômetros e depois vai dormir. Porque a adrenalina tá muito alta. Com certeza. Mas tem aquele plantão que você termina moído, né? Então é isso. Eu entendo o que você quer dizer. Eu também já corri. Mas eu lembro que uma vez eu fiz um plantão e corri 20. Outras vezes fiz 10. Mas o normal era terminar bem cansado. Não, assim, hoje a minha realidade, quando eu era plantonista... E a realidade de enfermagem é mais dura que a de médico, quando eu era plantonista do CTI pediátrico, era mais difícil. Mas hoje eu sou plantonista na enfermaria. Então, é uma enfermaria tranquila, que não tem paciente. É muito difícil um paciente descompensar ou ter um óbito. Que já está planejado. Então a gente consegue fazer uma escala de descanso que fica bom para todo mundo. Entendeu? Óbvio, vai ter aquele plantão caótico? Vai ter. Normal. E aí eu não sou a maluca assim que como de dia também. Se você for correr no final do dia, vai ter o dia que foi pesado e que não sai corrida. Eu posso passar o dia inteiro sem fazer nada. Você nunca vai me ver correr à noite. Eu não tenho energia para correr à noite. Se eu correr à noite, eu não vou dormir. Eu prefiro correr de manhã também. Então, mas tem assim, vezes que não rola. E você perguntou se eu durmo. Eu não durmo depois, é muito difícil. Quando cheguei em casa... Eu já me acostumei. Deu plantão, placa 14 quilômetros, chega em casa e faz as coisas. Então, quando eu mudei o meu estilo de vida, eu criei um hábito, porque como eu trabalho à noite há 18 anos, eu comecei a olhar para esse meu plantão noturno e falar assim, deixa eu tentar pelo menos mitigar aqui os danos. Então, eu criei alguns hábitos, assim, por exemplo, me alimentar de madrugada é uma coisa que eu não faço, nunca, nunca, muito, muito raro. Eu não durmo quando eu chego do plantão, só se eu tiver muito, é isso que eu tô falando, só se for um dia muito atípico, mas eu não durmo porque senão eu vou trocar o dia pela noite, então eu deixo a pressão do sono agir ali para eu dormir, e eu fico bem, costumo ficar bem, então me acostumei. Então eu só durmo, e normalmente, quando eu durmo pós-plantão, não é um sono bom, é um sono que eu tenho um monte de pesadelo, que eu acordo esquisita, que eu acordo com a sensação de que eu tomei um troço, então não é bom. Entendi. Então, essa hábito. É a sua rotina. É a minha rotina. Hoje em dia, eu diminuí a metade, então ao invés de fazer 10 plantões de 12 à noite, eu faço 5 de 24, já ficou melhor. Tá. Então, até o dia que se Deus quiser, vou me livrar do plantão, que esse é o objetivo de vida. Boa. Entendeu? Viver só de neve. É um plano de ação. É isso aí. Mas, Bruno, a gente está aqui se caminhando para o final, e olha, eu fiz uma lista grande, mas a gente conseguiu passar por tudo. E o que é mais legal é ver que estar conversando com um cardiologista e a gente está falando muito mais de mudança de comportamento, né, de olhar para o paciente de fato, de conversar com o paciente, entender a realidade do paciente, entender qual é a dor dele, do que de doenças propriamente ditas, né? Porque é óbvio que
a doença faz parte, a doença é importante, mas eu vejo cada vez mais, graças a Deus na minha bolha, profissionais que não querem ser meros É, prescritores de pois é. remédio e exame, É. né? Eu costumo dizer que o nome da doença que eu trato é o jeito que você vive a vida, que manifesta na forma de um diabetes, que manifesta na forma de um stent no coração, que manifesta na forma de um infarto. Uhum, Mas se eu só tratar o infarto, eu não estou tratando o jeito que você vive a vida. sim. E infelizmente, a chance é de ter outro infarto, porque visivelmente, quando a gente olha os Uhum, dados epidemiológicos, não é o. Ele até reduz mortalidade, né? Então você trata o paciente, ele morre menos. Mas a recorrência dos eventos ainda continua alta. sim. Então eu não estou resolvendo o problema, eu estou ali segurando um pouco a onda, Enxugando o gelo. enxugando o gelo. Então eu preciso tratar a base do problema, que é o jeito que você vive a vida. Sim. Que é uma postura perante o autocuidado. Entende? Isso é muito importante. Qual que é a sua postura perante o autocuidado? E também a gente parar de normalizar o que é comum, mas não é normal, né? É, Ah, é o hipertenso normal da idade. Ah, não, minha avó é acamada, normal da idade, né? eu tomo um cuidado com a palavra A gente normal. normaliza o que é comum, mas não é normal, né? Eu já peguei uma paciente com um exame alterado, inclusive hoje de novo, mas com frequência, velho. Falei assim, isso daí é normal? Normal, né? Falei, não, normal é ser normal. Então, isso não é normal, mas é comum. Exato. Aí a pessoa, tá, então você tem um problema, mas esse problema, aí você põe ali porque também não é porque tem um problema, você tem que dimensionar o tamanho do problema, Sim, né? E sim, às vezes o problema é claro. pequeno, as pessoas sabem que ele existe, tá tudo bem, equilíbrio. Outros problemas são problemões. Sim, Então tem que saber se é problema, probleminho, problemão, mas não é normal. sim. Probleminha não é normal. Não é normal. É. Ah, todo dia eu tenho uma dorzinha de cabeça. É, Não, não é normal, exatamente. né. Até as coisas que a gente come, eu me peguei um dia, há um tempo atrás, pensando, né, que eu passei muito tempo comendo determinado alimento que eu comia e eu ia no banheiro imediatamente. E para mim aquilo era normal, É. mas não era, era comum, mas não era normal. Era o seu hábito, né? Era o seu dia a dia ali E e acontecendo, a gente se adapta, né, até as coisas ruins a a gente gente se se acostuma com o adapta. problema. É. Exatamente. Mas Bruno, a última pergunta para a gente fechar esse episódio, que eu sempre faço, que é: o que é qualidade de vida para você? Palavra difícil. Eu acho que qualidade de vida é você viver bem, de maneira leve. Em algum momento, você pode diagnosticar uma parte da qualidade de vida pela ausência de doença, Uhum, mas a outra parte da qualidade de vida, eu diria que é como se você tivesse a capacidade de sentir os sabores da vida. Então, será que você está conseguindo degustar a sua vida e sentir os sabores, entender o que está acontecendo ao seu uhum. redor? Ou você está vivendo a vida ali atropeladamente, de qualquer maneira, sem qualidade de vida, atabalhoado e mal? Ou nem sabe que está mal? Então, quando eu falo assim, Bruno, o que é qualidade de vida para mim? Eu consegui saborear um pouco, né? Uhum, Então, teve uma época que tem vezes que a gente trabalha mais, tem vezes que a gente uhum. trabalha menos. Mas eu lembro uma vez, na época da pandemia, que eu estava correndo no final de tarde, na Lagoa do Taquaral, que é um parque lá em Campinas. Eu tive um momento de alegria ali. Tava um sol gostoso, não tava muito sol, aquele ventinho fresco do final da tarde, talvez num outono, numa primavera, eu não lembro. Falei, poxa vida, que gostoso estar aqui hoje. Isso é gratidão de verdade, Uhum. porque fica pensando, tem que ter gratidão, escreve aí. Você fica forçando a barra, mas gratidão de verdade é você falar, É você sentir. nossa, É muito mais você sabe, sentir do que você falar, meu, exato. Às vezes eu né? pego uma comida boa e eu pego e falo assim, que delícia, cara, que gostoso. As pessoas fazem uma cara assim, mas é o meu momento de Sim, alegria. Isso, de alguma claro. maneira, é manifestação de gratidão. Sim. É sentindo os sabores da vida, né? É verdade. Então, qualidade de vida é sentir os sabores da vida da maneira mais saudável possível. Talvez seria essa a minha Então, qualidade. galera, busquem os sabores da vida, porque eu tô sentindo que tem muita gente só cumprindo tarefa, né? Pois é. Acorda,
Eu falo assim, as pessoas acordam, elas nem se espreguiçam mais. Não. Elas acordam com o despertador, já acorda atrasada, Checa o tendo que Instagram, fazer checa o tudo. WhatsApp. Toma banho, toma café, vai trabalhar, volta e tipo assim, quando vê, fala, ih, sextou, É isso. né? E agora, por último, é o momento do jabá. Faça suas divulgações aí onde as pessoas te encontram, suas redes, seu canal, o que você quiser divulgar aí. É o momento do jabá. Fica o convite, então. Aqui é o meu livro, Viva a Sua Cura. Né? É o livro onde eu conto a minha história e a minha visão de medicina e como que eu mudei essa visão de medicina e o que eu acredito. Tá? É o ponto de partida. Você me encontra nas redes sociais. O canal do YouTube é Meu Coração Saudável. No Instagram, @Bruno Colontoni. E lá você tem todas as informações aí sobre a gente, acompanha o nosso dia a dia. E é isso aí. Isso aí, Bruno, muito Obrigado a obrigada. você. Eu fico prazer. muito feliz porque às vezes parece que a gente está falando sozinha. E quando a gente encontra outras pessoas que falam a mesma língua da gente, eu acho que assim, a medicina do estilo de vida na minha vida foi isso, assim, foi falar assim, cara, eu não Eu estou tenho uma tribo. sozinha. Eu tenho uma Meus tribo. pares. Isso pra não gente é uma lutar loucura junto. da minha cabeça, isso faz sentido. Então, fiquei muito feliz mesmo, tanto em Que ter bom. descoberto após, como ter ido no congresso, que foi onde a gente se conheceu, Sim. né? Então, para mim foi um novo portal que se abriu. Que E se bacana. Deus quiser, eu vou passar nessa prova aí. Vai passar nessa prova e vai compor todo o time, porque a gente precisa de gente. Precisa de gente a fim de compor, de trabalhar, de fazer ombro e fazer Sim. voz. Pessoas inquietas. Só as pessoas inquietas mudam o mundo. Né? Exatamente. Então, gente, para quem ainda não me segue, vai lá, @manorios_AL no Instagram. E, de novo, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Para quem quiser adquirir o meu livro, tem aqui o link na descrição desse vídeo. E até o próximo episódio.